Vamos lá, galerinha, mais uma aula de literatura para você arrasar no Enem. Papo de hoje, gêneros literários, beleza? Vamos então conhecer um pouquinho mais desses termos tão presentes na nossa prova, na nossa condição aí de vencedor do Enem. Vamos lá. Primeiramente, gêneros literários. Galera, o termo gênero origina-se do latim genus, eris, que significa nascimento, decência, origem, e refere-se a um conjunto de características temáticas e formais intrínsecas às manifestações literárias. Ufa, o que quer dizer isso? Galera, seguinte, nós temos já em mente que literatura é a arte da palavra, certo? E que ela tem variadas funções quando se encontra em contato com o seu observador, leitor, espectador. Belezinha. As tais funções e o modo de construção são os mais variados. E para organizar tais modos, Aristóteles, tá? De novo, Grécia Antiga, filósofo que determinou vários conceitos importantíssimos até hoje para a nossa literatura, vai determinar que, de acordo com temas, com características intrínsecas presentes nas mais variadas manifestações, nós podemos organizar esses textos literários, o todo, em 3 grandes gêneros. Que gêneros são esses? Épico, lírico e dramático. Ele delimitou de acordo com características temáticas e características estruturais formais comuns. Uma pausa para você ficar ligado. O que ocorre? Na língua portuguesa, nós usamos a palavra gêneros para variados segmentos. Como assim? Primeiro, gramática. Gramática vai mostrar gêneros, por exemplo, gêneros para substantivos. Gênero feminino, gênero masculino. Por exemplo, vai trabalhar com outras possibilidades na língua portuguesa? Vai. Gêneros textuais. O modo como os textos surgem, acontecem no todo social, na comunicação diária, vai delimitar vários vários gêneros textuais. A notícia, a crônica, o bilhete, tá? A mensagem aqui, né? SMS, aquela coisa toda. São gêneros, só que textuais. Gêneros gramaticais, gêneros textuais. Diferente do nosso papo de hoje, que são gêneros literários. Importante você ficar bem ligado e não se perder nos gêneros, beleza? Vamos para o nosso papo? Antes de conhecermos os 3 gêneros literários, importante destacar o modo como esses 3 gêneros podem aparecer. Como eles podem ser escritos, tá? De que modo esteticamente e estruturalmente você vai encontrá-los. Quer ver só? Vamos lá, fique ligado. 2 formas para se apresentar a escrita. A forma de prosa e a forma de poesia. Forma de prosa, o conteúdo não está diretamente subordinado a questões rítmicas, o que equivale a dizer que as linhas do texto não possuem um tamanho pré-determinado. Não tem forma de verso, ou seja, não tem preocupação rítmica, com o ritmo, com a sonoridade, com a estética, certo? Uma delimitação, não tem. É organizado em parágrafos. E os parágrafos vão aí preencher e constituir o todo textual, o texto. O que ocorre? Muitos alunos se assustam quando se deparam com a proposta de redação que diz: produz um texto e prosa. Ah, prosa, o que é isso? Tá aqui, galerinha, prosa é tudo que não é poesia. Vamos saber então o que é poesia? Se liga aqui, poesia é o texto que visualmente você já saca que é diferenciado. Você já percebe que há uma preocupação estética, certo? Há uma questão visual perceptível. Passada a questão visual, se você perceber, há uma preocupação sonora. Você vai notar que há uma questão de ritmo, às vezes há uma questão de rimas, a tal da coincidência sonora pré-determinada e previamente planejada, beleza? Que vai aparecer em uns poemas, em outros não. Do mesmo modo, as tais contagens das sílabas poéticas que delimitam um ritmo, que podem aparecer em poemas e outros não. Mas visualmente você já percebe. Olha só, cada linha
da poesia, do meu poema, é chamado verso. O conjunto de versos constituem as estrofes. O que ocorre? Saber disso é importante para as provas? Muito. Porque, de repente, determinada questão pede que você interprete o terceiro verso da primeira estrofe. E agora? Pessoal, cada linha é um verso, beleza? E aí a gente vai observar que há 3 estrofes. Ou seja, o conhecimento da estrutura te ajuda na interpretação do texto, beleza? Do poema, no caso. Vamos lá. O que ocorre? Importante saber. Todos esses gêneros, os 3 que veremos, podem se apresentar ou na forma de poema ou na forma de prosa. A distinção não vai acontecer baseado no jeito que ele vai ser escrito. Não vai acontecer baseado no fato de ser prosa ou de ser poesia. Vai ser baseado em jeitos, em características, porém outros, que não esse. Beleza? Épico, lírico e dramático podem se apresentar ora em prosa, ora em poesia, ora em verso. Vamos primeiro para o gênero épico, comumente chamado hoje de gênero épico ou narrativo. Beleza? Primeiramente era chamada de gênero épico, e aí deriva do grego novamente, claro, epos, que entre os seus significados quer dizer palavra, verso, discurso. Opa, verso? Claro, amiguinho. O que acontece? Lá na Grécia Antiga, quando delimitou-se os tais gêneros, a produção literária era sempre em versos. Então, a base dos nossos estudos de hoje eram poemas, beleza? Hoje em dia, e por isso também ganhou o tal do nome narrativo, é mais comum encontrar as histórias narradas através da prosa. Beleza? Mas vamos para a tradição clássica. Gente, olha só os primeiros épicos. Sua marca é o sentimento dos valores coletivos. Ou seja, a história contada exalta as qualidades e feitos de um povo. São conhecidos também como epopeias e foram os primeiros textos narrativos. Histórias como a Ilíada, a Odisseia, o Lusíadas, entre outros. Meus queridos, olha só. Pensa, por exemplo, no filme Troia. Você já deve ter assistido alguma versão desse filme, né? Eu prefiro pensar e lembrar aquela que tem o Brad Pitt, aquela coisa toda, mas isso não é o caso agora. Pensa no filme, na batalha, gregos versus troianos, tudo que cerca aquela história. Adivinha? Nasceu aqui, tá? É dos épicos mais conhecidos, é um clássico, uma epopeia, ou seja, nasceu narrada em versos. Sim, há um narrador, há uma história, há personagens, beleza? Mesmo que sendo feito em forma de versos, certo? E aí, as tais epopeias, os primeiros épicos, não tinham um herói em carne e osso, aquele mocinho da trama, não. Elas falavam em nome de toda uma nação, é o tal do valor do coletivo, beleza? Nós vamos ter como os destaques a Ilíada e a Odisseia, que são associadas à autoria a Homero, tá? Porque associada dele não é. Gente, sabe que era difícil delimitar, ter precisão, tá? Tem-se que, sim, é de Homero. E é importante destacar para você, que vai fazer o Enem aí, os Lusíadas. Por quê? Os Lusíadas é um poema épico construindo em língua portuguesa, tá? É aí considerado uma obra-prima da língua portuguesa, de Camões, e aí eu já vou falar um pouquinho sobre ela. Quero destacar primeiramente para você que, hoje em dia, os tais épicos ou narrativos não apresentam mais tais características, tá? Nem sempre, raramente apresentam. O que ocorre? Nós temos na prosa o grande carro-chefe, porque as narrativas são comumente escritas dessa forma. O que ocorre? Nós trabalhamos com a prosa ficcional ou com a prosa real, certo? Mas sempre em fábulas,
crônicas, contos, novelas, romances, que são aquelas narrativas maiores, com um número maior de personagens, certo? Mas que também são, sim, consideradas épicas ou narrativas. Por quê? Gente, convencionou-se manter as tais definições de Aristóteles, a continuar usando os três. Então, chamou-se os textos que tem narrador, personagem, enredo, aquela coisa toda, ou seja, narrativa, de gênero épico ou narrativo. Beleza? Te falei das batalhas. Essa era a grande epopeia, o grande exemplo de épico para você. Brevemente vamos falar dos Lusíadas, que é o nosso em língua portuguesa, que vai trazer, sim, de novo, a exaltação do coletivo, o povo português, só que através da viagem de Vasco da Gama, obra-prima de Camões. Em breve falaremos. Mas na aula de hoje, vamos para mais um gênero. Já vimos épico, é hora de ver o gênero lírico. Lembrando sempre, definições de Aristóteles eram todas em verso. Aqui a gente também vai encontrar todas essas representações em prosa e em verso, nos dois. Escuta só, gênero lírico, modernamente é vista como expressão de uma subjetividade, como manifestação poética de algum tipo de sentimento, o que explicaria a sua preferência pela primeira pessoa gramatical. Pessoal, sempre que você notar certa subjetividade, que seria subjetividade? Objetivo, subjetivo. Objetivo, como todos nós vemos. Ó, quadro, tela, pessoa, pequena, porém pessoa. Subjetivo é como o teu olhar diferenciado vê. Não é o que todo mundo consegue ver, palpar. Tá? É o que, como eu vejo, vejo daqui um novo indício dos novos tempos, dos novos vencedores, aqueles que vão alcançar a melhor nota no Enem, e não só uma câmera, tá? Não, eu não sou louca, eu estou falando de modo subjetivo, beleza? E sempre que há a tal da subjetividade, prefere-se a primeira pessoa do discurso. Claro, eu vejo assim, primeira pessoa, beleza? O gênero lírico predomina a primeira pessoa. Quer ver mais? Predomínio da emoção. Lógico, essa minha fala aí toda emocional, conversando contigo, dizendo que são os vencedores, com certeza há um predomínio da emoção, há um eu lírico que normalmente se apresenta na forma de poema. Eu lírico, poema. Tá? Eu lírico na prosa. Sim, existe a prosa poética, que é carregada de sentimentalismo, certo? É possível dizer. Por convenção, prefere e use. Eu lírico, você encontra no poema, é a voz do poema. Mas o gênero lírico pode se apresentar através de uma prosa também. Beleza? Se liga só, pode ser escrito em verso ou prosa. Falei para você, repetindo aí para você não esquecer. E por último, não há necessariamente o relato de uma história nem de ações encadeadas no tempo. Não é obrigatório ter a historinha, narrador, personagens, enredo. Até porque senão seria o gênero que estudamos anteriormente. Seria o gênero épico. Belezinha? Quer dizer, nós vamos ver que ao longo dos tempos, o tal do gênero lírico vai expressar emoções das mais variadas formas, de acordo com o tal do estilo de época. Mas há sempre o individual, a primeira pessoa, é o que eu sinto, é subjetivo. Ok? Beleza? Vamos pro último? Gente, gênero dramático. Vou chorar. Dramático significa que é tudo que é de choro, tudo que é de dor, tudo que é de drama. Não, não faz drama, não faz choro. Gênero dramático é um termo que vem do grego, de novo, ou seja, o texto dramático é escrito para ser encenado, porque do grego significa ação, certo? Então, todos os gêneros dramáticos são textos que foram previamente escritos e planejados para serem encenados. É teatro, meu querido. Vamos lá.
está associado à arte da representação. O enredo deve desenvolver-se por meio de encenação dos atores, mediante a apresentação do espetáculo teatral. Claro, é roteiro. Normalmente vai acontecer o quê? Se liga aqui. Apresenta uma estrutura teatral em que não há um narrador explícito, não há presença, raramente a participação, e o texto é conduzido pelas próprias personagens, que se exprimem em discurso direto. Personagem fala, beleza? Neste contexto, figuram-se a participação de elementos extraverbais. Gente, vem prontinho, se liga aqui. Vai ter destaque de cenário, dica de figurino, iluminação, sonoplastia, entre outros. Vem montado. Importante destacar um termo, rubrica. O que é isso? São as indicações que aparecem no meio das falas das personagens. Indicações de cenário. A personagem desloca-se para a frente do quadro verde. Vai estar explícito ali e nós chamamos de rubrica. Quer ver um exemplo de gênero dramático? Tá aí, personagem, ação, o tempo inteiro, discurso direto. Que texto é esse? O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Beleza? Até a próxima!